Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Consegue. Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos a alegria de conversar com o pastor Leandro Lima e depois com o pastor Heber Campos Júnior. Então, se você ainda não avisou os seus amigos, os seus familiares, ainda dá tempo. Envie uma mensagem para eles e peçam para eles assistirem, vai ser bem legal. Assim como foi desde segunda-feira os nossos papos. Então, se você puder convidar seus amigos, é sempre bom. Se você não pode convidar seus amigos, ou se eles não podem acompanhar agora, depois das lives, o vídeo vai lá para o canal do PNO no YouTube. Então você pode acompanhar lá. Até que horas posso mandar as perguntas para os de amanhã? Você pode mandar até amanhã às 9 horas. Até amanhã às 9 horas você ainda encontra os nomes dos dois de amanhã. Amanhã, por volta das 10h30, 11 horas, eu já passo aos convidados da noite as perguntas. Qual será o assunto? O assunto, Saulo, é os mais diversos possíveis. O PNO responde pergunta de tudo quanto é jeito que você imaginar. Então, de acordo com as perguntas que foram enviadas e selecionadas, nós conseguimos responder e tentar ajudar ao máximo os irmãos. Estou na transmissão. O pastor Leandro Lima já está na transmissão. Se o senhor puder me enviar um pedido de ao vivo, eu já aceito, senhor. E nós vamos conversar sobre o tema de hoje. Outro chefe. As lives dos chefes. Todo dia tem um chefe bom e diferente. O pastor Felipe Fontes, que participou ontem, está aqui para ouvir o reverendo Leandro Lima. Reverendo, vamos aprender. Só elite, né, Alex? Só gente boa. E olha que ainda tem outros bons ainda. Ele viu, conseguiu. Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo Boa bem, noite. reverendo? Joia? Joia. Tudo certo? Deu certo a aula? Deu certo, tudo bem, tudo Certinho. tranquilo. Então tá, joia. É uma alegria poder ter o senhor aqui ao vivo no Perguntar Não Ofende. E as perguntas aqui, como o senhor já respondeu uma vez, são tudo pergunta tranquila, nada de... Sim, tudo fácil, né? Tudo simples. fácil. A primeira pergunta aqui é leve, já começa assim: por que ser amilenista? Opa, já tá começando? Vamos, sem perder começou tempo. leve. Tá bom. Deixa eu só regular um pouquinho aqui a minha luz para não ficar tão no meu rosto. O som tá bom? Tá recebendo bem aí? Outro dia eu Joia, fiz uma tô ouvindo transmissão, bem. não tá duplicando, não? No meu não, no senhor tá? Não, tá tranquilo. Espero que com a galera também esteja ok. Então, por que será milenista, né? Porque é bíblico, né? É a resposta mais simples possível, né? Não, é brincadeira, mas é o que nós acreditamos, né? Nós entendemos que o sistema milenista faz mais justiça à Bíblia como um todo, né? Não se baseia apenas em um ou dois textos da Escritura, mas procura entender a Bíblia como um todo, se baseia, então, no sentido de progressividade da revelação, e, nesse ponto, na minha opinião, a interpretação mais consistente
e que tem menos dificuldades, menos problemas, né? Nenhuma é livre de dificuldades ou de problemas. Se a gente for querer dizer que o amilenismo tem explicação para todos os dilemas, para todos os problemas escatológicos, isso seria uma ilusão, né? Uma falsa propaganda, uma propaganda enganosa. O amilenismo também tem seus calcanhares de Aquiles, né? Tem suas dificuldades, seus textos difíceis, né? E misteriosos, mas no todo, no geral, eu entendo que é a posição menos inconsistente e que menos sofre, né, quando se trata de explicar passagens difíceis e complicadas. Joia. Há uma outra pergunta que nós recebemos, e essa veio em dúzias, é se nós teremos um novo nome lá no céu. Interessante, né? Eu não sei porque as pessoas têm interesse em saber. É favor pelo próprio nome. Eu acho que não gosta do nome, né? Tem isso. A pessoa tem um nome super ruim, aí ele pensa, vou ter a chance de mudar de nome quando eu chegar. Mas, pessoal, dá para mudar agora mesmo. Vá no cartório, sabe? E vê lá. Eu acho que tem como mudar agora mesmo. Se o nome é muito complicado. Isso é muito difícil, né? Então, talvez sim. Sabe, quando uma das recompensas para uma das 7 cartas de Apocalipse fala que está escrito o nosso novo nome, né? O qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, mas nome na Bíblia tem a ver com caráter, tem a ver com personalidade. Geralmente é isso que significa quando você vê no Antigo Testamento se dava nomes, né, às pessoas, geralmente querendo com isso descrever o próprio caráter da pessoa. Então, quando se fala nós temos um novo nome no novo céu e na nova terra, é o sentido de que nós teremos outro caráter, né? Outra personalidade, não outra personalidade, mas livre da queda, do mau caratismo atual que nos atinge a todos, né? Agora, se Deus quiser também nos dar um nome diferente lá, pode ser que ele dê, não vejo nenhuma dificuldade com isso, mas não é algo tão importante, tão necessário. O caminho mais prático para quem não gosta do seu nome aqui na Terra, procure um cartório e veja o meio de mudar seu nome, né? Não precisa esperar pelo céu, não. Isso dá para resolver aqui mesmo. É mais fácil. E também dá para resolver a questão do caráter também, né? Também Sim. O Evangelho está aí para nos santificar e para mudar também o nosso caráter perante o mundo. Permaneça com o mesmo nome, mesmo que difícil, mas mude seu caráter. Isso, muito melhor do que mudar o nome no cartório é mudar, né? Com certeza. Esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, quarentena, vírus, a pergunta que não poderia faltar é: o que será a grande tribulação? E será que nós já não estamos vivendo essa grande tribulação? Então, tribulação é algo que existe desde que os crentes se conhecem por gente, né? Vamos dizer assim. Desde que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, estabeleceu o reino, assentou-se à destra da majestade nas alturas, né? A partir daí, ele capacitou seus discípulos a pregarem o evangelho em todas as nações, e o que ele disse é que tribulação acompanharia os cristãos o tempo todo. João, quando se acha lá na ilha de Patmos, ele diz lá no capítulo 1, verso 9, né? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na paciência, né? Perseverança, achei-me em Jesus, na ilha chamada Patmos. Enfim, ele mostra que todos os cristãos compartilham, são companheiros, portanto, compartilham da tribulação. Então, tribulação é um ingrediente necessário, imprescindível para o viver da fé. Se nós não estamos em tribulação, não enfrentamos tribulação, é porque nós somos crentes. Então, os crentes sempre enfrentarão tribulação. Mas, ao que parece, né, está reservada para este mundo uma grande tribulação. Então, não é uma tribulação mais intensa, certo? E é isso que Jesus diz, né, quando lá em Mateus... acho que deu uma saidinha aqui, né? Mateus capítulo 24... ele diz que, voltou, né? No verso 21, Mateus 24, 21, ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais.
não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então ele fala de um tempo de tribulação, como nunca houve um tempo abreviado de tribulação. Inicialmente, essa profecia que Jesus está proferindo aqui em Mateus 24, se aplica à destruição do templo de Jerusalém, né? Ele deixou isso bem claro lá no começo, porque ele falou, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, e aí os discípulos perguntaram, quando é que isso vai acontecer? Isso vai ser o fim do mundo? Como é que é? Aí Jesus explica que, sim, parcialmente a destruição de Jerusalém é um prelúdio, é um embrião do fim do mundo, né? Portanto, se aplica embrionariamente à destruição de Jerusalém, essa grande tribulação. Nesse sentido, há um preterismo, temos que admitir, né? É preciso olhar para o passado e ver a importância que o Novo Testamento dá à queda de Jerusalém como o início do cumprimento, né, da justiça de Deus. Porque, inclusive, antes, no capítulo 23 de Mateus, Jesus diz que quando Jerusalém for destruída, o sangue dos mártires, desde Abel até Zacarias, seria vingado. Né? Então, é um momento ímpar, sem dúvida, mas que também não pode parar aí. Né? Aí o problema do preterismo absoluto, exagerado, que vai ficar só olhando para trás, sem olhar para frente. Então, do mesmo modo que na queda de Jerusalém já se cumpriu parcialmente essa profecia da grande tribulação, como nunca houve, nós podemos esperar um momento ainda pior, antes da volta de Cristo, né, quando então se repetir esse pico, né, de grande tribulação, que de certa forma pode ser comparada àquela destruição de Jerusalém, né, quando então os judeus foram mais uma vez massacrados e espalhados, mas também nos lembra de outros dois momentos do Antigo Testamento que o próprio Cristo também nos lembra, né, a destruição de Sodoma e Gomorra e o próprio dilúvio, quando ele diz que no tempo do fim nós encontraríamos esse momento terrível sendo repetido. Então a grande tribulação que nos resta, né, a que já se cumpriu, nós olhamos para o passado e dizemos, está lá na destruição de Jerusalém. Mas resta ainda por vir um momento de grande tribulação, de mais intensa tribulação sobre o povo de Deus. Isso deve acontecer um pouco antes do retorno, né, da volta de Jesus. Aí agora é tentar entender se nós já estamos ou não, né, nessa grande tribulação. Para isso, evidentemente, mais textos bíblicos precisam ser analisados. Sim. Uma outra pergunta que nós recebemos é: o Senhor Jesus pode voltar ainda hoje? Não pode. Eu sei que é estranho falar isso, porque a maioria fala, sim, ele vai voltar a qualquer momento, pode voltar ainda hoje, mas a Bíblia nos coloca um elemento, né, necessário, uma situação específica que precisa acontecer antes. Então, se você alguém tiver aí com Bíblia, né, pode ler lá o que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então está falando sobre a volta dele, né, e a nossa reunião com ele, o que a gente imagina que seja o arrebatamento, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não chegou, diz, não esquece isso, porque ainda não aconteceu. E ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? A vinda do Senhor, nossa reunião com Ele, o dia do Senhor, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Né? Então, o Paulo está dizendo aqui, olha, para que Jesus volte, antes tem que outra pessoa voltar, ou vir, né? E essa pessoa que tem que vir primeiro é o mal, né? É o filho da iniquidade, quer dizer, o filho da perdição, o homem da iniquidade. E ele tem que se levantar. Esse que, veja na sequência, né? O apóstolo Paulo diz, esse iníquo, lá no verso 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará
com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ok? Então, na vinda de Cristo, ele precisa destruir o iníquo com o sopro que sai da sua boca, né? Destruir, matar, acabar com esse filho da perdição, com esse homem da iniquidade. Uma vez que esse homem não apareceu ainda, então Jesus não pode voltar hoje, porque, primeiro, Paulo falou, não se engane, não deixe ninguém enganar você. Jesus não voltará sem que primeiro venha o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí o preterismo exagerado absoluto acaba, no meu entendimento, falhando grosseiramente em interpretar, porque é Nero, né? É Nero. Mas Nero foi destruído com o sopro da boca na volta de Jesus? Certo. Aí você tem que... Aí haja simbolismo, né? Aí é simbolismo para mais de metro. Difícil conseguir interpretar dessa forma, né? Nero teve todo esse poder do diabo, fez sinais e prodígios. Então, é uma interpretação muito restrita, né? Eu entendo que o anticristo não veio ainda. E o próprio João, escrevendo as suas cartas, depois da destruição de Jerusalém, né? Ele diz, olha, vocês sabem que o anticristo vem. Então, depois de Nero, João diz ainda que o anticristo tinha que vir. Mas menciona que muitos já tinham aparecido naqueles dias. Muitos anticristos. Nero é um deles, né? Um dos anticristos. Um desses aí que faz parte do mistério da iniquidade que já opera, Paulo diz. Mas falta o chefão, falta o cabeça, falta o grandão, né? Falta o anticristo escatológico. É difícil pensar que ele seja um sistema, como alguns também, mesmo amilenistas, por vezes defendem, né, um mero sistema. Porque o sistema já está em atuação, o sistema não precisa aparecer. O sistema já opera. É o que Paulo chama aí de um mistério da iniquidade que já opera. O sistema já está presente. O que falta é o chefe do sistema, o cabeça. Apontar, né? Que Paulo chama aqui com títulos humanos, né? Ele diz, homem da iniquidade, filho da perdição, que são os títulos reversos de Cristo, certo? Cristo é o filho de Deus, né? Cristo é o homem santo. Então, o diabo, esse filho do diabo aqui, ele é o oposto de Jesus. Do mesmo modo que Jesus não é um sistema, Jesus é um ser humano, eu entendo que o anticristo só pode ser também um ser humano, ou não seria o anticristo, né? Não seria o anticristo. E o anticristo, no meu entendimento, não apareceu ainda até agora. Até hoje, até uns 10 minutos atrás, ainda não temos notícia dele. Então, não, ele não pode, Jesus, voltar hoje. Nossa, que resposta boa. Porque o que mais se fala é que a qualquer momento Jesus vai voltar. Jesus é que as pessoas... É isso, mas no sentido iminente... Extremo, né? O sentido iminente é que pode ser o mais breve possível. O crente tem que estar preparado o tempo todo. Sim. Então, a questão mais... Quando Jesus fala, eu vou vir como um ladrão na noite, né? Você não sabe a hora. Então, você tem que esperar. Pode ser às 2, às 3, às 5. A noite é longa. Preparado, né? A noite é longa. E você tem que esperar o tempo que for. Tem que estar preparado o tempo todo. É por isso que a Bíblia dá essa ênfase no venho sem demora, né? Fiquem prontos. O ponto é, estejam prontos o tempo todo. Mas existem sinais que têm que se cumprir. Sim. Uma outra pergunta que nós temos é, se o mundo jaz no maligno, como Deus está no controle de tudo? Bom, isso que João fala na sua primeira carta, o mundo jaz no maligno, é no sentido de que as pessoas estão debaixo do pecado, da escravidão do pecado, né? Inclusive ele está falando de pecado lá. Desculpe, não é o corona, tá? É que me engasguei cara. Isso que João fala, né? Ele diz, olha, os filhos de Deus verdadeiros não cometem o pecado para a morte. Quem comete são os que não são os filhos de Deus, né? Porque eles jazem, o mundo jaz no maligno. Então, mas quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Então, não o induz a cometer o pecado sem perdão, que é o pecado para a morte. Então, não tem relação aqui direta as coisas, porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os pecadores, inclusive sobre Satanás, que é o indutor dos pecados dos homens.
Mas o fato de Satanás ser o indutor do pecado dos homens, né, o potencializador do pecado dos homens, não significa que ele não esteja debaixo da soberania de Deus. Deus está sobre ele e sobre todos, inclusive sobre os pecadores. Como nós podemos entender a vontade de Deus e fazermos a escolha correta sobre profissão, chamado divino, mudança de cidade, por aí vai? Então, essa pergunta é mais para os meus colegas aí que trabalham com ética, né, que trabalham com essa parte pastoral, inclusive, né? Mas eu entendo que quanto mais nós vivemos o estudo da palavra de Deus e estamos em sintonia, né, com o que a Bíblia nos fala, nós vamos percebendo, né, aquilo para o que Deus tem nos chamado. Uma das doutrinas da fé reformada é que o trabalho é uma vocação. Se é uma vocação, então quer dizer que Deus nos vocaciona para coisas específicas. Logo, cabe a cada um de nós decidir. Eu não acho que seja só uma coisa, eu acho que a gente pode fazer várias coisas, né? Mas tem coisas que nós não podemos fazer, não fomos vocacionados para aquilo. Então, o crente precisa tentar descobrir qual é o seu chamado, né, a sua vocação para essas áreas da vida que ele deve desenvolver. O que foi que Deus o dotou, né? De que recursos, de que dons, de que talentos Deus o capacitou para que ele glorifique a Deus, né, através destas coisas. O mais importante, eu entendo, não é o que fazer, mas para quem fazer, certo? Então, a nossa vocação, nosso chamado, nosso trabalho, seja ele qual for, né, ele tem que ser para a glória de Deus. E é nisso que nós cumprimos o papel que Deus nos designou. Uma outra pergunta aqui, fugindo de escatologia também, é como lidar com filhos que começam a ter posições políticas ou ideológicas que vão em desencontro com o cristianismo ou com a fé? É só ler Provérbios, né? O justo vai para a direita, o ímpio vai para a esquerda. É assim que... Brincadeira, né? Então, irmãos, é preciso ter paciência, né, com os filhos, mas, em geral, né, as posições políticas, elas não são as coisas mais importantes. Elas são coisas secundárias. Então, evidentemente que determinadas posições políticas acabam sendo mais fáceis de levar as pessoas para longe de Deus, né? Vamos dizer assim, as posições políticas da esquerda, em geral, elas são mais abertamente, mais frontalmente contrárias a várias das coisas da palavra de Deus, aborto, né, questão de gênero, todas essas coisas aí que estão, né, em discussão o tempo todo, né? Porém, as pessoas às vezes não percebem que outras posições que parecem estar mais em sintonia com a palavra de Deus, né, se tornam muitas vezes focos de idolatria, né? E as pessoas acabam vendo nelas a solução, né, a salvação de tudo, e se torna até mais perigoso, né, para muitas pessoas. Então, eu como você disse, não é escatológico, mas porque nos meus estudos de escatologia e de Apocalipse, né, eu nunca posso não perceber que o Estado é servo de Deus, é o Senhor, porque Deus governa todas as coisas, mas é o grande adversário, em geral, do cristianismo, né? E é contra o Estado, e o Estado é aquele que mais frequentemente leva o cristão à idolatria, né? Isso a gente vê muito nas cartas das 7 igrejas de Apocalipse, principalmente. Então, primeiro não pensando que existe posição política santa, que existe posição política sem problema. Todas têm problemas, né? Nós cremos no Evangelho, né? E não em posição política. Agora, aí sim, né, quando as posições políticas começam a mostrar a sua cara, né, seu afastamento das Escrituras, cabe aos pais ajudar os filhos a verem esse ponto, né? Não é discutir a posição em si, porque como quem torce para um time de futebol, eu sou do São Paulo, então meu filho não pode torcer para o Corinthians, né? Muitas pessoas têm essa ideia em termos de posição política. É preciso mostrar, olha, essa posição aqui tem essa implicação, e assim, né?
é a única maneira de trazer os filhos à racionalidade, né? À razão. Nesse tempo de corona, que só se fala em coronavírus, Sim. uma pergunta que nós recebemos é: como nós podemos relacionar, se é que podemos, esse acontecimento do coronavírus, essa pandemia, essas mortes, com os finais dos tempos? Como podemos relacionar, né? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Importante, mas bastante difícil, bastante complicada, porque o coronavírus, em princípio, né, por fundamento, ele é só mais uma doença. E eu não estou aqui seguindo o Bolsonaro para dizer que é só uma gripezinha. Não é esse o meu ponto. Mas ele é uma doença. E todas as doenças são o quê? Consequência da queda. Não de pecado individual de uma pessoa ou outra necessariamente. O meu celular está com a bateria meio fraca, eu espero que aguente até o fim. Mas Pronto, do tá chegando. pecado... se cair aqui, eu coloco e entro de novo, tá? Porque eu estou usando o fone de ouvido, então eu estou usando a entrada da bateria, então eu não consigo carregar ele. Mas eu vou já quase escurecer a tela inteira aqui para não perder. Então, do pecado de Adão, né? Quando Adão e Eva pecaram, Deus veio e disse para Eva: você vai ter dores, né? Foi e disse para Adão: você vai suar e você vai morrer, né? Então, em princípio, o corona e qualquer outro vírus e qualquer outra doença é pura e simplesmente, né, uma consequência da queda, mais uma consequência da queda. Agora, pela envergadura do problema, pelo caráter mundial, né, nós começamos a ficar mais inquietos e começamos a perguntar se pode ser algo mais, se pode ser um dos sinais, né, do retorno de Cristo, da Voltou? Voltou. Tá bom. Então, se for, é um sinal bem do começo, bem do início, bem do princípio. Porque quando a gente vai, por exemplo, que é o que normalmente me perguntam, né? Será que o coronavírus é uma das pragas do Apocalipse? Será que o coronavírus é uma das trombetas de Apocalipse? Será que ele é um dos selos, né, do livro de Apocalipse? Então, em princípio, eu tenho que dizer que não, né? Mas para isso eu gostaria até de ler textos, né, com os irmãos. Por exemplo, o que nós temos lá em Apocalipse 6, quando você vê a abertura do quarto selo, e diz: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Então você vê aqui mortandade, né? Entre as pragas, né? Espada, fome, feras e mortandade. Mortandade aqui é mesmo praga, né? Doença. Então, nesse sentido, poderia o coronavírus, como qualquer outra praga, se encaixar, porque os selos, né, eles foram abertos na ascensão de Jesus. Quando Jesus subiu aos céus, ressuscitou e subiu aos céus, e pegou o livro da mão direita de Deus, ele começou a abrir os selos imediatamente, certo? Primeiro o cavaleiro branco, vitorioso para vencer, o segundo, o terceiro, o quarto, né? E veja que o quinto cavaleiro mostra as almas debaixo do altar, e aí o sexto, sim, é o juízo final, quando as 6 classes de homens são atingidas por 6 flagelos. Então, nesse quarto selo, nós temos, entre os flagelos, né, mortandade. Mas, outra vez, algo que acontece ao longo de toda a era, desde que Cristo subiu aos céus e passou a reinar, até o seu retorno. Então, é um sinal genérico nesse sentido. Se o vírus corona se encaixa aqui, ele está dentro de um sinal genérico. Agora, será que ele poderia ser uma das trombetas, né,
Porque ou das taças. Então, se você, por exemplo, lê a primeira trombeta, ou melhor, a primeira taça, no capítulo 16 de Apocalipse, é de fato enfermidade, né? Porque lá diz assim, saiu, pois, capítulo 16, verso 2, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Úlceras malignas e perniciosas. Então aqui a gente vê uma doença mesmo, né? Sim. Mas parece um pouco pior do que o coronavírus. Sim. E tem um elemento adicional. As taças e as trombetas, no meu entendimento, só caem sobre os ímpios, só caem sobre os perversos, né? Porque elas são similares às pragas do Egito. As pragas do Egito, elas faziam distinção, né? Elas não caíam. Por exemplo, quando a 10ª praga, que é a principal, ela não atinge os crentes, ela atinge os ímpios. Então a pergunta a ser feita é, o coronavírus atinge crente? Tem crente ficando doente? Se tem, não é nem taça e nem trombeta, porque elas são exclusivas para os adoradores da besta, diz aí, né? Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Então ela já é o juízo de Deus, já é o juízo de Deus sobre essas pessoas. Antes ainda, no Apocalipse, lá no capítulo 8, né, quando as trombetas começam a ser derramadas, tocadas, também elas, né, não devem atingir os homens crentes, os homens que são marcados com a marca de Deus, mas devem atingir ímpios. Porque no início, no capítulo 7 de Apocalipse, deixa eu só abrir aqui, no capítulo 7, opa, saiu meu texto. No capítulo 7 de Apocalipse, diz assim, quando aqueles 4 anjos que vão ser soltos para fazer toda, né, a destruição do mundo, foi dito assim no verso 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, do mesmo modo que foi marcado com a marca do cordeiro sobre as vergas das portas, para o vingador passar e evitar aquelas casas marcadas, também aqui, né, simbolicamente, você vê os servos de Deus sendo selados, sendo marcados. Então, veja, tem 2 marcas em Apocalipse, a marca da besta e a marca do cordeiro. A marca do cordeiro aparece antes, a da besta depois. Só por uma questão de sequência literária, né? Ou seja, primeiro você vê a marcação dos salvos, depois a marcação dos ímpios, né? Os salvos são marcados para não serem atingidos pelas trombetas ou pelas pragas, né? Como também lá no Testamento os israelitas tiveram suas casas marcadas para não serem atingidos. No capítulo 9, quando de fato a 5ª trombeta, né, ela é executada e os homens são atormentados, né, pelos gafanhotos que saem lá do abismo, no verso 4 diz assim, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, como um gafanhoto normalmente ia comer, né? Mas não façam dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, quem são aqueles sobre quem caem todos esses flagelos, todas essas pragas, né? São os ímpios. São os que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Portanto, a comparação que eu faço é essa. Se o coronavírus está atingindo crente, é porque ele não é nem taça, nem praga, nem trombeta. É um sinal genérico ainda, né? Que pode ser o início, né, do que está por vir. Pode ser o começo disso tudo. Mas para mim, sinceramente falando, me parece, posso estar enganado, mas me parece que ele ainda é um dos atos da misericórdia de Deus como é que eu vou explicar? De tempos em tempos, Deus deixa a iniquidade do homem subir até um ápice. Aí ele age de forma julgadora para rechaçar isso, para baixar isso, para diminuir isso, certo? Então ele tem feito isso ao longo de toda a história. Com guerras, com epidemias, com uma série de fatores da sua graça comum até certo ponto.
São atitudes julgadoras, mas o objetivo é refrear o mal, refrear o pecado. Eu vejo, por enquanto, a ação do corona como isso. Deus está mandando mais uma ação ao mundo para dar uma refreada, porque a gente estava vivendo dias também insuportáveis, né, de depravação e terríveis em tudo que é aspecto. E agora todo mundo foi para dentro de casa. E agora todo mundo teve que parar. Não é que o pecado parou, mas é um ato de refrear o pecado, por causa do vírus. Então, é um ato da disciplina de Deus, do juízo de Deus, mas que no objetivo de Deus é dar uma refreada no mal. Deus dá essa refreada no mal, por quê? Porque então significa que a volta de Cristo não está tão próxima ainda. Que Deus ainda vai dar a oportunidade de arrependimento. Porque nesse último pico que se espera do mal, Deus vai deixar a maldade humana alcançar o ápice. E o ápice é o anticristo. O ápice é realmente, né, a manifestação. Opa, eu acho que o pastor Leandro caiu. E aí? Vocês continuam ouvindo? Continuam aprendendo? Deixa eu esperar o pastor Leandro pedir aqui de novo, para a gente voltar a falar, porque é sempre bom ouvi-lo falar sobre Apocalipse. Como posso deixar uma pergunta? Foi uma pergunta. Na bio aqui do @PNO Oficial, você consegue, tem um link lá. Você clica, seleciona quem você quer que responde, digita a sua pergunta e vai para a planilha das perguntas. Tá bom? Então entra lá na bio, tem um link, digita a sua pergunta e manda sua pergunta para cá, que nós ainda temos várias lives até sábado. O pastor voltou. Acho que a bateria do pastor... Opa, tô de volta aí. Voltou. O pessoal falou assim, na melhor hora, será que acabou? Eu falei, não, calma, volta. É porque eu fui arrebatado e vocês não viram, vocês ficaram. Fim dos tempos. Exatamente. Então, tá tudo bem? Eu tive que tirar o fone. Eu tô ouvindo até agora. Tá, eu tive que tirar o fone de ouvido porque tá sem bateria, né? Então, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá, não tá tendo muito eco? Podemos seguir? No meu, sem eco. Tá bom, então. Beleza. Vamos lá. Então, veja, eu estava dizendo que Deus age de tempos em tempos para refrear o mal, né? Isso significa que Deus ainda está mostrando sua misericórdia ao mundo. Porque no último momento, antes de permitir a vinda do anticristo, ele não vai refrear o mal. Ele vai deixar a iniquidade alcançar o ápice. Então, o coronavírus me parece não ser um sinal do fim dos tempos, mas um sinal intermediário ainda da misericórdia e da graça de Deus, refreando o mal, porque significa que ainda haverá mais tempo para o evangelho ser pregado, proclamado, para que as pessoas se convertam, né? Como Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 3, não retarda o Senhor a sua promessa, antes ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade, né? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, pelo qual, né, os céus e a terra passarão com estrepitoso estrondo. Então, note, me parece, então, que o coronavírus ainda é um sinal da graça, da misericórdia de Deus, refreando o mal
porque ainda ele está tendo paciência conosco. Mas a conferir, né? Esperemos, porque se a coisa desandar aí para, né, o aumento ainda mais da iniquidade em vez do refreamento, pode ser que sim, já seja o começo também do juízo de Deus. O senhor falou sobre o anticristo, sobre o cenário que nós vivemos, e uma pergunta é relacionando as duas. O cenário atual é um cenário propício para a aparição do anticristo? Tá. Você pode repetir só essa pergunta? Posso. A pergunta é, o cenário atual é o cenário propício para a aparição do anticristo? Tá. Como é que eu faço para baixar o meu volume de retorno? Você sabe? Alguém sabe explicar aí? Para baixar o volume? O senhor está eu ouvindo não a sua ouvi voz? como eu estou sem fone de ouvido, eu estou me escutando repetidamente. Alguém sabe como é que Ué, não era para era para o senhor ouvir só a voz da transmissão, não era para ouvir loop infinito, não. Bom, tudo bem. Se tiver tudo certo aí, eu me viro aqui, eu consigo me suportar, me tolerar. Sim. Eu acho que é um cenário propício, sim, para o aparecimento do anticristo. Porque o mundo ele está realmente cada vez mais unificado, né? Note que essa própria questão do modo como o vírus se espalha para o mundo inteiro acaba sendo uma clara demonstração de que nós estamos num mundo realmente globalizado, realmente unificado nesse sentido. Então, é uma das coisas necessárias para que apareça alguém com poder absoluto, né, sobre toda a Terra. Então, sim, eu acho que é um cenário bem propício. Porém, ainda vejo mais, né, o coronavírus como um ato da graça comum de Deus refreando o mal da humanidade. Aquela pergunta que sempre aparece entre perguntar no Ofende e outros meios de resposta, que é as pessoas tentando entender quem vai para o céu e quem não vai. E a pergunta é, aqueles que pregam a teoria do coach ou a teologia da prosperidade irão para o céu? Dificilmente, porque eles não querem ir para o céu, eles querem a prosperidade aqui na Terra, eles estão interessados em conquistar coisas aqui nesse mundo, então eles têm que se contentar com isso, né? É mais ou menos o que Jesus falou sobre quem vai orar e quer que todo mundo veja a sua oração. Então ele falou, já recebeu a sua recompensa, fique contente se você foi bem aplaudido, se as pessoas viram a sua piedade, né? E admiraram isso, fique satisfeito com isso, porque Deus não vai ouvir mesmo a sua oração. Então essa comparação às vezes eu faço, a única coisa que a pessoa quer é melhor condição de vida, é saúde, é prosperidade, fique contente com isso, se recebeu. Porque o reino dos céus é muito maior do que isso, é muito mais importante do que isso. Agora, é difícil dizer, né, para sermos mais exatos, porque cada pessoa, só Deus conhece o coração de cada pessoa, né? Os frutos de muitos desses pregadores da prosperidade não parecem ser frutos de pessoas, de fato, que são filhos de Deus, né? Porque eles parecem muito mais lobos vorazes mesmo, né? Vestidos em pele de cordeiro. Então, eles não dão frutos apropriados visivelmente, o que a gente pode ver. Mas fica com Deus, né? Isso só Deus sabe o coração de cada um, só Deus sabe quem é crente verdadeiro e quem não é, quem vai para o céu ou não. O que eu sei é que a salvação depende de arrependimento dos pecados, né? Depende de crer em Jesus Cristo para a salvação e depende de ter a vida transformada como consequência, né, disso, dessa salvação, ou seja, os frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Quando Jesus fala dos frutos, ele está falando dos falsos profetas, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, a gente vê em muitos desses profetas, né, pregadores atuais, frutos que não dá para reconhecê-los como filhos de Deus. Mas, em última instância, temos que esperar se as pessoas vão se arrepender, se elas vão retornar à sensatez ou não, né? Só Deus sabe os corações. A última sobre corona, o senhor já falou um pouco sobre ela, mas caso o senhor tenha mais alguma coisa a dizer, a pergunta é, a pandemia do coronavírus é um selo aberto do Apocalipse? Isso a gente meio que já tratou, né, na resposta anterior.
Eu penso que sim, por causa do quarto selo, que menciona entre as suas destruições, né, a mortandade, né, as doenças. Mas isso Enfermidade. não como algo reservado para o fim dos tempos. Isso Uhum. como algo distribuído ao longo de toda a história. Então, por exemplo, você tem que colocar aí a gripe espanhola, você tem que colocar aí a peste bubônica, que foi muito pior, né? Uhum. Até hoje do que se pode imaginar. Eu acho que um terço da Europa foi dizimada com a peste bubônica. Então, a gente coloca, né, o coronavírus dentro dessa categoria de pragas administradas no mundo pela soberania de Deus, como instrumentos de refreamento do pecado humano, para dar essas, né, essas abafadas mesmo no pecado humano. Mas não como algo que talvez a pergunta fosse mais pensando se é um dos sinais do fim Sim. dos tempos, né? E eu usei, então, o exemplo das trombetas e das taças para mostrar que esses, sim, são os eventos do fim dos tempos, né, do juízo de Deus sobre o mundo, mas que isso é exclusivo daqueles que não têm a marca do cordeiro na fronte, né? Ou seja, aqueles que têm a marca da besta. E a marca da E besta nada mais é, só para finalizar essa sim, questão sim. também, do que um ato de adoração, né, ao mundo. Né? Não é um chip, não é um artefato científico, tecnológico. A marca da besta representa adorar a besta, adorar a imagem da besta, né? Ou seja, viver de acordo com o padrão mundano e não de acordo com o padrão divino. Isso é que é a marca da besta em Apocalipse. A antepenúltima pergunta, infelizmente, o arrebatamento secreto é algo bíblico? Eu entendo que não, né? Porque quando a Bíblia fala da volta de Cristo e do arrebatamento em si, ela sempre dá muita publicidade às duas coisas, né? Então, deixe-me ler o que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Vou baixar um pouquinho o volume aqui para não me atrapalhar muito. Continua ouvindo normal aí, né? Não tá? Beleza. Então, Excelente. ele diz assim, no capítulo 4, versículo 13, 1 Tessalonicenses: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né? Aos mortos em Cristo, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, quanto efeito pirotécnico aqui, hein? Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Né? Então, ele está falando mesmo de um resgate, né? De Cristo vir e levar o seu povo com ele. Mas isso se assemelha muito aos resgates que Deus já realizou no passado. Por exemplo, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele destruiu o justo com o ímpio? Não, foi inclusive a conversa dele com Abraão. Mas Deus, o senhor vai destruir? Se tiver 50, eles falam, não destrua a cidade. Se tiver 40, também não. E 30, e 20, não tinha nem 10. Foi Mas o que baixando. Deus faz? Ele manda os anjos descerem em Sodoma e tirar Ló e sua família pela mão. Eles os arrebatam, eles os resgatam de Sodoma. Quando eles saem, chove, fogo e enxofre. Isso, para mim, é a melhor ilustração que nós temos do que pode ser o arrebatamento. Né? Quando Jesus estiver voltando, para derramar taça, trombeta, todo o seu juízo sobre este mundo, antes ele tira o seu povo, porque ele não vai destruir o seu povo junto com os ímpios, certo? Mas isso é visível, notório, né? Não é secreto, não tem nada de escondido aqui nessa passagem, não tem nada de apertem os cintos que o piloto sumiu, sabe? Não tem nada dessas coisas. Quando aconteceu o arrebatamento, é no meio das nuvens, é com trombeta, é com voz de arcanjo, é com toda a notoriedade possível. Agora, compare essa passagem com a que o próprio Jesus nos ensinou em Mateus 24,
Quando ele diz assim, a partir do versículo 29, olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias, né, ou seja, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão, não é secreto, né? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os mesmos termos lá que Paulo usa em Tessalonicenses, com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, o arrebatamento, se ele acontecer literalmente, como essas passagens aparentemente sugerem, se dá na volta de Jesus, que é uma volta pública e notória, todo olho o verá, como um relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, todos os povos da terra batendo no peito e olhando para ele, não tem nada de secreto, portanto, e é nesse momento que ele manda os seus anjos recolherem os seus escolhidos dos quatro ventos da terra e os reúnem a ele, né? Então, se houver, como parece que vai, né, de fato acontecer, um arrebatamento literal do seu povo, isso se dará no momento da volta de Cristo. Não tem meia volta, duas voltas, 5 voltas, é uma volta, é a vinda do Senhor, né? Não tem meia vinda, é a vinda do Senhor, e é nesse momento que todo olho verá, que como relâmpago, né, brilha de um lado para o outro, e é nesse momento que ele reúne os seus escolhidos, arrebata o seu povo, retira o seu povo, como retirou Ló de Sodoma, para fazer depois chover fogo e enxofre sobre este mundo ímpio e perverso. Então, a pergunta é, se existe arrebatamento secreto, a resposta é não. Secreto, não. Se existe, ele é público e notório, como a própria vinda de Cristo será. É certo pedir para que Deus se materialize em mim? Repete só essa última pergunta, que eu estava com o volume baixo. É certo pedir para que Deus se materialize em mim? Pedir para... A pessoa está querendo virar Cristo, quer que ele se encarne. É cada coisa, né, que os crentes inventam, né? Não sei de onde... É muita criatividade, né? Da onde esse pessoal tira essas coisas, eu não sei realmente. É muito tempo Mas em casa sei de uma coisa, não é da palavra de Deus. Pode ser de qualquer lugar que eles tiram essas maluquices, essas doideiras por aí, essas frases sem sentido, sabe? Pode até ser de alguma forma impactante para algumas pessoas, mas eu digo, só sei de onde não é. Não é da Bíblia, não é da palavra de Deus, não é das Escrituras. Nós temos que pedir, né? A Escritura sempre fala, é mais do seu espírito. Não é matéria, né? É mais do seu espírito. Nós precisamos mais que o Espírito Santo, que já habita em nós, porque habita todo crente verdadeiro, né? Se não tem o Espírito, isso não é de Cristo, Paulo fala. Então, todo aquele que é de Cristo já tem o Espírito Santo, mas pode ter mais. O que quer dizer mais, né? Mais influência dele, mais ação dele. Porque o Espírito Santo não é para ser medido, né? Eu tenho 3,5 litros de Espírito Santo e preciso de 5. Não é essa a questão, não é isso, não é esse o ponto, né? Eu tenho quantos ml de Espírito Santo, não é isso. O Espírito Santo habita em mim, habita em qualquer crente, mas por causa do nosso pecado e da nossa rebeldia do nosso coração, frequentemente nós não vemos as influências do Espírito Santo em nossa vida. Então nós precisamos que elas apareçam mais, e é esse o sentido que Paulo diz, enchei-vos do Espírito, certo? Para não se encher da carne, para não se encher das obras da carne. Mas materializar realmente... fica aí com o pessoal aí que gosta de ficção. E olha que eu gosto de ficção, né? Como vocês sabem. Mas o pessoal não exagera. a esse ponto. O pessoal exagera às vezes. A última pergunta não está na nossa lista, mas no período que o senhor saiu e voltou, sim, essa pergunta foi feita. Se o senhor tem algum livro, algum curso que o senhor possa indicar sobre o assunto. Opa, essa pergunta é muito boa, né? Olha só, irmãos, eu estou começando hoje, né? 1º de abril, né? E não é mentira,
é, um curso chamado As Profecias Bíblicas e o Fim dos Tempos. Vai durar esse mês todinho, né, de abril. É um curso 100% online através do Instituto Reformado de São Paulo. Então, você pode entrar lá no Instituto, no site, se você puder colocar depois aí para eles, né? É www.institutoreformado.com.br e fazer a sua matrícula. Quem se matricular no curso completo vai receber um e-book gratuito e a inscrição é R$ 25. É só pelo e-book e pela nossa manutenção do Instituto mesmo. Quem puder contribuir com mais, tem outras opções lá também, mas daí ganha livro impresso. Né? E aí tem direito aos fóruns, ao certificado de conclusão, a ver as aulas gravadas, os textos, é o curso completo mesmo, tá? E quem não puder, porque também são tempos difíceis aí, né, de coronavírus e tudo mais, nós vamos transmitir a partir da próxima terça as aulas ao vivo por lives, né? Vai ser no canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E aí é só assistir lá, mas não tem direito de entrar na plataforma de educação, né, do nosso instituto. Então, eu convido os irmãos que tiverem interesse a entrarem lá no site e fazerem sua matrícula, até porque está começando hoje, né? Mas pode entrar a qualquer momento durante o mês, só que quanto antes melhor, porque já começa a participar das discussões. E já tem uma galera, né? Já tem aí pelo menos uns 300 alunos se inscrevendo. Nós esperamos mais irmãos participando dessa disciplina. Joia. Eu estou colocando acabei de organizar aqui, vai sair no próximo Stories, é só você arrastar para cima aqui no PNO, que você já cai direto lá no link do e lembrando que nesse instituto também tem um curso, tem vários cursos lá, né? Vários. Sim. Mas tem um do nosso irmão Augusto Nicodemos, que está sempre... Sim, Fundamentos da Fé. Né? Um curso chamado Teologia Reformada. São 9 disciplinas disponíveis também para quem quiser fazer. Joia. Pastor, muito bom ouvi-lo, muito bom poder ouvir as suas respostas. Muito obrigado por aceitar o convite e ter a paciência de nos responder em meio a tantas dificuldades e tantas especulações que criam-se nos dias que nós vivemos. Mas muito obrigado pela disposição em estar conosco, viu? Deus o abençoe nesse momento de quarentena, a família, que os guarde. E em breve nós nos vemos aí em São Paulo. Amém. Amém. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. As perguntas muito boas e eu espero ter contribuído um pouquinho aí com essas discussões, né, importantes. E a gente está de quarentena e trabalhando mais do que nunca, porque é live para cá, é reunião do Zoom para lá, é aula online aqui. Rapaz, então... e não pode, igual eu estava falando com o Felipe Fontes ontem, é reunião toda hora, é live toda hora, não pode nem sair para cortar o cabelo, porque não tem onde cortar. É verdade, verdade. Isso aí, querido, um grande abraço, tá? Fica com Deus. Muito obrigado, até mais. E que tenha uma próxima live muito boa aí também com o Weber Júnior. Valeu, muito obrigado. Até mais, tchau, tchau. Pessoal, daqui 2 minutos, ao vivo com o pastor Heber Campos Júnior. Então dá tempo ainda de você convidar seus amigos, convidar algum parente que você acha interessante, que ele participe, que ele acompanhe. Essa live é a próxima, depois estará no canal do Perguntar Não Ofende no YouTube. E até daqui a pouco com o reverendo Heber Campos Júnior. Até mais.